Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da quinta semana da Quaresma, dia 8 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, mas vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles então disseram: Será que ele vai se matar? Porque ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois aqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Eu venho em nome de outro, enviado por outro, e ele é fidedigno, porque tudo o que eu falo é o que ele me ensinou, e isto eu falo ao mundo. Então eles perguntaram: Então quem és tu? E Jesus continuou: Eu tenho-vos dito isto todos os dias. Aquele que me enviou é fidedigno, e ele está comigo, e ele não me abandonou. Tudo o que eu falo porque aprendi dele. E a sua vontade é fiel, e eu faço aquilo que ele me mandou. Então eles perguntaram: Quem é este que te enviou? Eles não compreendiam que Jesus estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando eu for levantado, então sim saberás que eu sou, e de que aquele que me enviou está comigo e ele não me deixa só, porque eu faço aquilo que ele me enviou, e o meu testemunho é fidedigno. Jesus ensinou estas coisas e ali muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos novamente diante da palavra de Deus, continuando a nossa caminhada ou a nossa peregrinação espiritual pelo deserto da Quaresma, ou pelo êxodo da Quaresma, onde o Senhor convidou a mim e a você a regressarmos ao deserto, a uma peregrinação interior, para que ali nós pudéssemos descobrir se estamos progredindo ou regredindo, se estamos nos encaminhando ou se estamos também nos desviando do caminho do Senhor. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Números. E a gente tem que recordar que o povo de Deus caminhou por 40 anos pelo deserto. E que no final de toda esta caminhada, Moisés duvidou. E por isso ele não entrou na terra prometida. Eu e você também estamos caminhando. E tudo que nós iniciamos na vida, nós iniciamos com passos firmes, com certezas também muito certas, mas com o passar do tempo todos nós vamos experimentando o cansaço, a monotonia, e ali muitos vão abandonando também o caminho. Muitos vão se desviando daquele caminho iniciado. É importante iniciar o caminho, mas mais importante é permanecer fiel no caminho todos os dias, porque as dificuldades virão, as tentações virão, as provas também virão, e só será salvo quem perseverar até o fim. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos uma revolta do povo contra Deus e contra Moisés, porque eles estavam experimentando as dificuldades e ninguém gosta de experimentar as dificuldades. Todos nós achamos que a vida cristã é pular aqui e cair pronto do lado de cá. Não, há uma caminhada e o perigo está no caminho. É no caminho que nós vamos progredindo, é no caminho que nós vamos regredindo. E em tudo na vida, parar é retroceder. Assim nós podemos compreender o matrimônio, assim nós podemos compreender o sacerdócio, assim nós podemos compreender a vida consagrada religiosa, porque tudo na vida nós começamos com passos firmes, certezas muito certas, mas com o passar do tempo também seremos tentados pela rotina, pela monotonia, pelas tentações,
E é aí justamente que nós vamos consolidando o caminho de uma obra que Deus iniciou em minha vida e em sua vida. O povo se revoltou porque não tinha pão, o povo se revoltou porque não tinha água, agora o povo se revolta porque come uma coisa chamada maná todos os dias e eles já estão saturados de maná. Assim eles começam a ter saudade das cebolas do Egito, saudade dos tempos do Egito, até mesmo da escravidão. E assim o povo se revolta contra Deus e Deus então faz surgir serpentes da areia, que ao picar as pessoas, muitos morreram. E eles foram então até Moisés dizendo: pecamos contra o Senhor, roga por nós. O Senhor manda Moisés então colocar uma serpente numa haste e todos aqueles que contemplassem a haste ficariam curados. Se ali era uma figura material, agora chega Jesus então nos apresentando a verdadeira haste que cura, a verdadeira salvação, Jesus crucificado. Por isso, já no início do nosso evangelho, Jesus está ensinando aos fariseus descrentes. Eles estão já convictos de não acreditarem em Jesus, porque realmente crer que aquele menino de Belém era Deus, crer que aquele jovem adolescente que trabalhava numa oficina com seu pai era Deus, era difícil. E agora crer também que aquele que fora crucificado é Deus, também é outra loucura. Por isso que o apóstolo vai dizer, é burrice para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós é poder de Deus, é glória de Deus o crucificado. Nós só vamos entender a divindade de Jesus na cruz, no crucificado. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, minhas irmãs, o diálogo de Jesus hoje com os fariseus é o diálogo que ele traça comigo e também com você. Ele começa a dizer, eu vou partir e vocês vão morrer no pecado de vocês porque vocês não querem acreditar que eu sou. Mas este foi o nome que Deus deu a Moisés para que Moisés dissesse ao povo, quando perguntasse qual é o nome do Deus que te enviou, Moisés deveria dizer, eu sou. Agora o crucificado também dirá, eu sou. Vocês morrerão nos seus pecados porque não acreditam no eu sou. E eu vou partir e para onde eu vou vocês não podem ir. Eles querem então, será que ele vai se matar? Porque ele diz, para onde eu vou vós não podeis ir? Jesus então agora começa a chamar a atenção dizendo, vocês são de baixo e eu sou do alto. Por isso não compreendemos as coisas quando somos somente de baixo. Quando vivemos somente arrastando a barriga na terra como homens e mulheres meramente biológicos e históricos. É preciso ter um olhar também para o céu. Vós sois aqui de baixo e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Aquele que me enviou é fidedigno. E eu venho para fazer a vontade dele, e tudo que eu falo e faço é porque eu ouvi dele, eu vi ele fazendo. Por isso eu anuncio isso ao mundo. Mas vocês não acreditam. Vocês não conseguem acreditar. Por isso vocês vão morrer no pecado de vocês, porque não acreditam que eu sou. Vem todos esses discursos para Jesus agora recordar esse fato da primeira leitura de hoje. Moisés elevou na haste uma serpente. Agora será Jesus que vai ser elevado, exaltado. A palavra utilizada aqui é exaltar, que para nós tem o sentido de elevar alguém, de elevar alguém, de solenizar alguém. Mas Jesus diz que quando ele for exaltado, exaltar aqui significa ser crucificado também. Dois sentidos. Quando ele for crucificado, e aqui está a glorificação do Cristo de Deus, a exaltação do Cristo de Deus. Aí diz ele, vocês vão descobrir que eu sou. O centurião romano, quando Jesus havia sido crucificado às 3 horas da tarde, vai dizer, realmente este aí era o Filho de Deus que vocês mataram. Realmente. Vocês crucificaram o Rei da Glória, vai dizer o apóstolo Paulo. Se vocês tivessem conhecido a ele, não teriam crucificado o Rei da Glória. Mas Jesus diz, eu sou. Eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento dado a Moisés. E aquele que vai ser exaltado na cruz, elevado na cruz, também será o eu sou. Tomemos cuidado então, meus irmãos, minhas irmãs, e peçamos ao Senhor o dom do discernimento e da fé.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.